na verdade, o que vivemos aqui é a rede de independência de comunicação, que eu digo que é a rede de independência de comunicação, luta, análise e enfrentamento, né? Então, rede de independência de comunicação. O que é isso? Não é uma coisa teórica, não. Já existe. Olha só, o Cláudio acabou de falar, olha, eu estou me informando só pelas coisas do Duplo Expresso e pelo portal Rubem Gonçalves e os respectivos grupos, né, que tem Telegram. Né? Estou me informando por isso. Olha, eu também, basicamente, sobre o Brasil, tenho me informado por esses aí, entendeu? De vez em quando, uma coisinha, outra fora, mas quase nada fora. Hein? Sobre o mundo, sim, eu pego outras coisas, né? Agora, quando ele está se informando assim, ele está se informando nisso que eu quero falar, que já é a rede de independência de comunicação, não é? Por que independência? Porque independência é a base de tudo. Independência está incluído um nacionalismo, mas mais do que o nacionalismo. Porque quando você fala de nacionalismo, você ainda pode fazer o falso nacionalismo, mas você não pode ter a falsa independência. Ou você tem independência, ou não tem independência. Entendeu? Os países do Sul é Américas, África, Ásia, foram todos colonizados, né? Então, qual é a grande luta do século XX, né? É a independência. E estamos aí no processo ainda de pós-colonização, recolonização, né? Enquanto na África a questão é a extensão da colonização, né? Que ainda tem até hoje, né? Nós estamos no processo de recolonização, né? E, felizmente, tem gente aí, como o Equador, resistindo a um processo de recolonização, né? A luta de independência é um processo longo, né? Por isso que eu estou chamando de rede de independência de comunicação, né? Agora, e por que essa coisa? Por causa da independência é a coisa mais importante de todas, a base de tudo, né? É a autonomia também. Nesse caso, a independência também é autonomia. Mesmo se a pessoa falar assim, mas eu sou internacionalista, quero que todos os povos se unam contra uma burguesia internacional opressora, tá certo, mas você tem que ter autonomia, não é? Autonomia nas suas coisas, né? Então, independência como autonomia. Agora, a questão é que quando o Duplo Expresso se vê, ele é, de certa forma, ágora, lugar que as pessoas se encontram para discutir, né, um lugar central e importante que as pessoas se encontram para discutir os destinos, né, da cidade na época na Grécia, né, e a ágora, né, aqui é uma espécie de ágora, né, que as pessoas vêm, e não é uma coisa assim meio lateral, é uma coisa central, né, é a ágora, né? Então, quando o Duplo Expresso é isso, ele quer que outros se juntem a ele, e isso é verdade, já consegue de certa forma, né? Porque tem o pessoal da Revolução Brasileira, tem o da Gazeta Revolucionária, tem o pessoal do Rubem Gonçalves, exemplo, aí o Cláudio. Então, isso o DE consegue, tá? Só que tem uma coisa, existe a questão da psicologia, da vaidade, sabe, existe isso, entendeu? No mundo da política, claro que tem um monte disso, né? Então a psicologia é importantíssima nesse aspecto. Então, às vezes, se a gente querer juntar tudo sobre uma bandeira do Duplo Expresso, vai ter várias pessoas que não vão querer se associar ou entrar, ou grupos, né? Justamente porque tem nome Duplo Expresso, por exemplo. Não é? Agora, por exemplo, talvez pessoas do PCO, que muitos veem a gente, né? A gente tem muitas opiniões, são as convergentes, e muitas pessoas do PCO gostam da gente, né? E às vezes a gente vê as coisas do PCO. Eu, por exemplo, gosto de ver as aulas de história lá dele, eu acho fantásticas as aulas de história dele e a análise dele, né? Complemento com outras coisas, mas eu gosto de ver, né? Só um exemplo. Agora, se a gente pega uma noção de rede, aí não tem que ser só não tem que ser um que está na frente, não tem que ser Duplo Expresso que está na frente, porque pouco importa. Essa rede, por isso chama de rede de independência, rede, independência de comunicação, é uma noção, é uma ideia, mas na verdade ela já existe, ela já está aí acontecendo. Porque essa rede é uma rede do século XXI. Não é como aquela rede de rádio ou de televisão que só emitia para os ouvintes, né, que dominou no século XX, né, no início do século XX é rádio, né, e depois televisão no século XX, mas só emitia. Né? Então, na rede atual, os expressionautas, você que está aí vendo no computador, você que está aí vendo no celular, na rede você faz parte. Então, essa rede no sentido de web, não é só rede no sentido de emissora. Antes rede era emissora, mas hoje rede também é web no sentido de teia, né? Hoje rede tem essa noção de teia. Então, quer dizer,
tendo em mente uma visão de rede, independência de comunicação, quer dizer, isso aí, porque eu ponho luta análise, que é uma coisa que eu gosto, né? Também fazer uma noção, que é você análise para poder fazer a luta, né? A análise que leva você à boa luta, né? Mas se quiser tirar isso também, isso é neologismo que eu inventei, né? Meio poético, mas pode tirar também, isso não importa não. Eu que chamo assim, mas não importa não. O importante é que ela é comunicação, análise, né? E enfrentamento. Enfrentamento quer dizer, ela não é só informação, ela faz ações, né? Realiza. Quando convence, quando, por exemplo, mostra um podre que tem, como o Romulo acabou de fazer no Coisa Compromate, é uma ação. Né? Expor um podre é uma ação, né? Não é só exatamente comunicação. E outra coisa, enfrentamento também é quando apoia o Glauber Braga, quando vai lá, vê que impede uma lei nociva de passar. Tudo isso são formas de enfrentamento, né? Também. Então, por isso que eu digo rede de independência, comunicação, análise, luta análise e enfrentamento. Quer dizer, usando um pouco essa noção, outras forças podem se identificar também com isso, entendeu? Se unir, mas não é unir sob uma liderança, é o fato de que essa rede, passa as informações para o outro e um complementa o outro. Olha só, essa semana do Duplo Expresso foi uma coisa excepcional. É um orgulho estar aqui. Às vezes eu falo, eu não vou ter tempo para Duplo Expresso. Não, peraí, essa semana foi uma coisa excepcional, hein? Foi Nildo Euripides, Pepe Escobar e o Piero Lainer. Depois, a Lúcia Fatorelli, que francamente é uma pessoa que talvez no futuro vai ter estátua para ela. No Brasil independente, talvez vai ter estátua para ela, né? Né? Coisa assim, né? Que modelo, né? E também o Beto Almeida. O Beto Almeida é uma coisa fantástica, a profundidade da análise que ele tem e de experiência que ele tem. Então, é uma semana assim, com as pessoas, com participantes, né? Todos esses aí, você vê que eles vão, formando essa rede. Você vê que o Duplo Expresso, é uma ação, ajudar a Fatorelli a fazer as coisas, né? Então, quer dizer, outros podem vir se somando, entendeu? E o expressionauta, como o Luiz Ferreira muito bem falou uma vez, já tem algum tempo, ele falou assim, a característica do Duplo Expresso é que quem está aí, você que está aí do outro lado vendo a gente, você também poderia estar aqui. E muitas vezes isso aconteceu, né? O pessoal que vem aí no domingo, por exemplo, eles eram os expressionautas. Olha, eu era um expressionauta, né? Eu era um que falava, assistia e um dia estou aqui. Então, isso é muito importante, não é? Todo órgão, vou chamar de órgão de comunicação, que é assim, não. Você acha que é todo pessoal que lê um jornal ali, o Globo, ele poderia estar escrevendo ali, né? Digamos, sei lá, faria um jornal, tipo impresso qualquer? Não. Né? Então, essa característica que o Luiz Ferreira lembrou é muito essencial, entendeu? Quer dizer, dessa rede independência de comunicação, o expressionauta faz parte, ele é ativo. Na verdade, eu não estou criando uma coisa, eu estou identificando uma coisa que já existe. Entendeu? E a gente complementa as informações. Por isso, quando fala assim, mas fulano discorda de um, do Duplo Expresso discorda de outro. Mas é assim, são visões complementares para pensar mesmo, não tem que concordar de tudo, não, mas quem disse que tem que concordar de tudo? É assim mesmo, o debate é assim na Ágora. Você acha que todo mundo vai estar de acordo em tudo? Não, e são várias visões de um fenômeno. Até na coisa cristã de base, você tem, para descrever a vida de Cristo, você tem 4 evangelhos, né? Porque cada um descreve de um lado, né? E todos se complementam. Algum deles, digamos, nesse aspecto, é mentira? Não. Não é mentira, cada um dá um aspecto, entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Você precisa ter várias visões para poder ter uma coisa tão dinâmica, uma visão tão dinâmica do que está acontecendo no Brasil e no mundo, América Latina, no mundo, como se está acontecendo nisso que eu gosto de chamar rede independência de comunicação, né? Luta, análise e enfrentamento. De qualquer maneira, é rede independência. Porque a independência é a coisa principal. Então, quando tem Alcântara, que é entregue assim, que vergonha, né? Que vergonha, né? Até deputado do Rio de Janeiro nessa história aí. Não está na independência, entendeu? Não está nessa rede de independência, né? Não está nessa rede de independência. Então, essa rede está aumentando e pode aumentar cada vez mais com as pessoas. Uma rede do 21, hein? Então, é novidade, está sendo construída.